Olá! Depois de muito tempo sem gravar o tópico flexibilidade, o conteúdo flexibilidade, volto para concluir. Na verdade, não vou concluir hoje, essa é a 13ª aula, eu já havia gravado, obviamente, 12. Essa é a 13ª. Teremos mais, não sei, talvez umas 2 ou 3, não sei ainda, mas falta um pouquinho para a gente concluir. E eu havia, na minha última aula, há bastante tempo, eu tinha começado a falar sobre os métodos de treinamento de flexibilidade, e a última aula foi exatamente sobre o método estático. Então, se você não assistiu, é a aula anterior a essa. Vou deixar a descrição no final também, para que aí fica fácil, é só clicar lá. E hoje vamos falar desses dois métodos aqui, a facilitação neuromuscular proprioceptiva, ou FNP, e balístico. Em relação à facilitação neuromuscular proprioceptiva, daqui a pouquinho eu faço uma explicação, porque se você for alguém da fisioterapia, deve estar achando estranho, mas daqui um pouquinho eu explico por que a gente chama assim aqui, vocês vão entender mais adiante. Porque na fisioterapia se chama de PNF, mas eu explico daqui a pouco. E, enfim, vamos falar dessas duas coisas e eu vou começar com o balístico. O treinamento balístico é esse que envolve uma estratégia que é dinâmica. Então, diferente do estático, que você fica lá mantendo uma dada posição por um tempo, no balístico você faz ações rítmicas, contínuas, por um dado tempo. Então, é um treinamento dinâmico. Há uma crítica em relação ao balístico, que é o fato dele aumentar a participação dos reflexos de estiramento, e isso, em tese, aumentando esses reflexos, poderia causar lesão, ou pelo menos aumenta a chance de lesão. E esses reflexos, a gente sabe que eles são dependentes da velocidade, ou seja, quanto mais veloz você fizer esse movimento rítmico, mais fortemente esses reflexos irão agir na contração, naquilo que a gente chama de cocontração, né, que é na contração contrária para frear o movimento. Então tem essa crítica, mas evidências diretas nós temos muita carência de estudos científicos. Então é isso, acredita-se que a chance de lesão seja proporcional à velocidade do movimento, exatamente por causa, quanto mais veloz você fizer o movimento, maior a participação dos reflexos, maior a chance, por exemplo, de um estiramento induzido por uma contração, uma cocontração forte, mas faltam evidências diretas. Em relação aos protocolos, bom, antes de eu falar aqui rapidamente, antes de falar dos protocolos, só dar uma outra informação, o treinamento balístico, ele oferece resultados iguais ou piores do que o estático e o FNP. Em virtude disso, pouca gente usa o balístico, mas ele oferece, há vários estudos que mostram resultados similares ao treinamento estático. O FNP tem sido, de modo geral, aquele que oferece resultados um pouco melhores, ou igual ao estático, ou um pouco melhores. E considerando que o treinamento estático e FNP, que são estáticos, eles geram muito bons resultados, pouca gente tem usado o balístico para aumentar os ganhos de flexibilidade. Aliás, usa-se tão pouco o balístico que quando você você lê alguma diretriz, alguma recomendação, eu particularmente nunca vi nas recomendações eles colocarem para a gente quais são os protocolos, assim, qual é o protocolo de treinamento para o balístico. Você não acha, só diz lá que pode ser inferior ou igual, que, enfim, citam de forma muito genérica, falam dessas questões relacionadas ao reflexo e estiramento, mas protocolo mesmo, eu pelo menos não conheço, não vou nem dizer raramente, porque das diretrizes que eu li, não tem escrito lá protocolo. Mas eu vou dizer para vocês aqui alguns protocolos de artigos científicos, até porque não temos tantos assim, mas nós temos alguns, daqui a pouquinho eu falo dele. Antes, só para relembrar o estático, que é da aula anterior, obviamente que lá a aula foi mais ampla, mas só para fazer um resgate, eu disse lá que no estático a gente trabalha
mantendo o alongamento por 10 a 30 segundos. Então, você faz, por exemplo, um dado alongamento, sustenta por 10 a 30 segundos. Pode ser um pouco mais, aliás, é recomendado que seja um pouco mais para pessoas mais velhas, por exemplo, 30 a 60 segundos. Se você fizer mais que 30 segundos, você também tem bons ganhos. Não quer dizer que que 10 a 30 segundos é o único, a única amplitude de tempo de intervalo que você vai ter ganho. Não é isso. Se você manter por mais tempo, você tem ganhos iguais ou maiores. O detalhe é que se você ficar mantendo por muito tempo, os seus ganhos, ainda que sejam maiores, eles não são tão maiores assim. Aí você tem que considerar o fato do tempo, né? Porque ficar muito tempo dedicado a cada articulação pode tomar grande parte do seu dia. Então, pensando em eficiência, ficar em torno de 30 segundos por aproximadamente fazer 4 vezes, 3, 4, 5 vezes, funciona muito bem. Fazer mais é bom, fazer mais também costuma ser melhor, mas aí entra nessa mesma lógica. Depois de um certo ponto, você entra num platô em que fazer muito mais não vai ter grandes ganhos adicionais. Ainda que consiga, mas aí você tem que considerar o fator tempo. Se for atletas da ginástica, bailarinos e bailarinas, que dependem muito de flexibilidade, em que esse componente é um componente muito importante, você pode fazer por tempos maiores porque acaba compensando em virtude da modalidade. Mas para a maioria das pessoas não precisa sustentar por muito tempo. Bom, de qualquer forma, embora tenha muito tempo que eu dei a aula do estático, mas certamente eu falei isso lá. E o balístico? Basicamente segue a lógica desses artigos que eu vou mostrar na frente. Então, como eu disse, diretrizes, não costumo dizer quais são os protocolos ou como se deve fazer. Então, vou sinalizar para vocês a partir de 2 artigos, porque já são suficientes para vocês entenderem como que vocês podem fazer o balístico. Então, temos este artigo aqui. Os voluntários, isso aqui é só uma representação, flexionavam o tronco até sentir um forte, mais tolerável alongamento. Aí entra um primeiro problema do balístico, que é você dosar isso, o que é forte, o que é tolerável, se as pessoas de fato estão indo num ponto que seria igual, isso é muito difícil de medir, mas essa é uma estratégia para se trabalhar. Então as pessoas ficavam nessa posição e desciam o tronco, e ali depois eles iam fazer movimentos rítmicos. Então, ó, em seguida, pequenos movimentos de 3 a 5 graus. Então, imagine que vai vir aqui na frente, vai ficar aqui fazendo alguns movimentos rítmicos. Cada movimento de aproximadamente 1 segundo, até completar 30 segundos, porque neste estudo aqui, eles compararam o balístico com o estático de 30 segundos. Então, eram pessoas que faziam estático e sustentavam por 30 segundos. Logo, o balístico, eles também fizeram esses movimentos rítmicos por 30 segundos. Fizeram isso 3 dias por semana, durante 4 semanas, e ao final eles encontraram um resultado similar ao estático. E o volume foi igualado em termos de tempo. Então deu um tempo total, como tanto no balístico como no estático fazia-se 30 segundos, e encontraram resultado similar. Numericamente, o estático foi um pouco maior, mas estatisticamente não deu diferença. Esse outro estudo aqui, eles também compararam o estático com o balístico, e, embora vocês estão vendo o movimento aqui em cima, mas a ideia do treinamento é aqui embaixo. É treinar a musculatura posterior da perna, tríceps sural aqui atrás, e obviamente, né, juntando com tendão. Então, isso aqui obviamente não está no artigo, né? Eu peguei essa ilustração na internet a partir da descrição que eles me deram lá no artigo. Então, no artigo era mais ou menos assim que eles faziam. Depois, com a evolução do treinamento, eles também dizem lá que colocaram na ponta do pé aqui uma certa altura para aumentar o grau de dificuldade. E também eles não dizem, lá no artigo, se a pessoa voltava muito, como essa moça está voltando, ou se faziam movimentos um pouco menores. Mas, de qualquer forma, o objetivo era treinar a parte posterior da perna. Eu vou parar a mocinha aqui para não roubar a nossa atenção.
Então foram 6 semanas de treinamento balístico e estático para panturrilha, parte de trás. Eles faziam 5 vezes de 20 segundos, então 5 séries de 20 segundos. Isso para o estático e para o balístico, sendo que no caso do balístico, cada movimento era também de aproximadamente 1 segundo. Então, se a pessoa fosse fazer este trabalho aqui, ia fazer por 20 segundos, ia dar aproximadamente 20 pequenos movimentos, que no artigo não está descrito como no anterior, em quantos graus ficava esse trabalho. O volume foi igualado, faziam 5 de 20 estático, mantendo a musculatura alongada. Se a pessoa estivesse lá na frente, deixa eu ver se eu volto aqui para a mocinha. Então, quando estiver lá na frente, sustentaria, ficaria parado lá para fazer o estático, enquanto que no dinâmico no balístico, faria esses movimentos rítmicos. Então, no estático, 5 de 20, no balístico também 5 de 20. O ganho de flexibilidade também foi similar. E neste caso, matematicamente, também foi parecido. Mas o grupo estático teve melhor resultado para resistência passiva, e aí eles usaram, tem alguns trabalhos muito legais que usam dinamômetro isocinético para avaliar a resistência passiva. Isso é bem interessante. Se ao longo deste movimento, se ao fazer este movimento, né, de alongamento da musculatura aqui posterior da perna, se você tem uma maior resistência. Isso dá para medir usando o dinamômetro isocinético. E usando o treinamento estático, essa resistência passiva foi menor, mostrando efeito, obviamente, positivo e melhor que o treinamento balístico. Por outro lado, o treinamento balístico ele foi melhor para a rigidez do tendão calcanear, o chamado tendão de Aquiles. Então, o ganho de flexibilidade na amplitude da articulação do movimento foi similar, mas teve efeito diferente nos tecidos. A resistência passiva foi menor para o estático e a rigidez do tendão menor para o balístico, portanto, sugerindo que eles podem ter alguns efeitos que não são exatamente o mesmo, apesar da amplitude de movimento amplitude articular ter sido igual. Bom, então eu estou citando 2 artigos aqui para vocês terem uma dimensão de que se você fizer um volume de balístico parecido com o estático, né, ou igual ao estático, você deve encontrar resultado parecido, similares, é o que os estudos têm mostrado para gente. E agora vamos falar do FNP ou PNF. Agora sim, deixa eu fazer um destaque aqui, que é o seguinte: se a gente falar FNP lá para alguém da fisioterapia, que pode inclusive estar assistindo essa aula, eles não vão entender, porque lá eles chamam de PNF, porque é a sigla do inglês. E tem outras coisas, assim, na verdade, o chamado PNF é um conjunto de técnicas que a fisioterapia usa, que é bem diferente do que a gente usa aqui em relação à flexibilidade, porque no nosso caso a gente usa apenas uma das técnicas que está descrita nessa proposta do PNF, e então, enfim, o PNF é algo muito maior. Aliás, deixa eu contar essa história aqui rapidinho para vocês. O chamado PNF, ou Proprioceptive Neuromuscular Facilitation, foi proposto lá, se não me engano, na década de 40, aqui, ó, na década de 40, por este médico aqui, que é o Herman Kabat. Aliás, outro detalhe, é comum que eles chamem isso, na fisioterapia se chame isso de Kabat. Então, se você fala FNP, eles não vão entender, ou se eles falarem para você Kabat, você também, você que é da educação física, não vai entender. Então, entenda quando falarem Kabat, é o que a gente está chamando de FNP entre aspas, porque na verdade PNF, ou esse método Kabat, envolve várias técnicas que não é o nosso caso aqui. Então, foi desenvolvido por ele, mas depois foi escrito por uma pessoa que trabalhou com o Kabat, que está até descrito aqui, né, que é essa Meg,
que aí, enfim, depois vieram livros, enfim. Tá? Então, só para fazer um resumo aqui, o que a gente chama de FNP aqui no âmbito da flexibilidade, do alongamento, é apenas uma ou duas estratégias que se usa dentro deste método chamado Kabat. Tá? Então, Kabat tem vários métodos descritos, várias estratégias, várias manipulações descritas nessa proposta, inclusive em livro, e penso que vale a pena vocês que estão assistindo entender isso até para poder conversar com alguém da fisioterapia ou alguém da fisioterapia poder conversar com alguém da educação física, tá? E aí eu vou dizer então para vocês o que exatamente a gente usa aqui. Então repare, detalhe, eu não conheço bem o método Kabat, né? Essas descrições, essas manipulações que tem lá dentro dessa proposta, não são coisas que eu estudei, porque são coisas do âmbito clínico. Tá? O que a gente usa aqui é basicamente uma estratégia. Antes, deixa eu falar o que é o FNP, né? O que a gente chama aqui de FNP. Envolve, ao mesmo tempo, ações passivas e ativas. Na hora que eu mostrar a ilustração na frente vai ficar mais fácil. São executados habitualmente com a ajuda de um auxiliar, e aí um dos problemas do chamado FNP, porque você precisa de auxílio, acredita-se que seja mais eficaz do que as outras estratégias por promover maior inibição dos próprios receptores, mas há controvérsias fisiológicas, científicas, há pouca evidência direta que prove isso, que usando essa estratégia você terá uma maior inibição dos próprios receptores, ou seja, dos reflexos de estiramento. Na prática, o que a gente tem visto é que se você fizer um movimento lento, se você fizer lá o estático devagarinho, ou sustentar o estático ali, você vai ter essa inibição do mesmo jeito. Então, há muita controvérsia sobre essa afirmação aqui, que é uma afirmação não baseada, até onde eu conheço, em dados objetivos da ciência. Mas, de qualquer forma, é uma técnica que oferece resultados iguais ou superiores à técnica estática. Essa aqui é a principal técnica que a gente usa, chamada de contrair e relaxar. Então, essa é uma ideia que foi trazida lá do método Kabat para cá. E faz-se assim. Tem uma segunda que às vezes se descreve em livro, mas que é basicamente uma pequena variação disso aqui. Então não faz muito sentido. Eu vou falar só essa que a gente chama de contrair e relaxar, que é a mais usada, inclusive, nos artigos científicos. O que acontece? Vamos imaginar, vamos usar essa ilustração aqui. Nesta posição, bom, primeiro eu vou elevar a perna da voluntária, como em tese essa pessoa aqui está fazendo, elevou. Quando chega na máxima amplitude desta pessoa, você pode já sustentar aqui por um tempo, para já fazer um estático, ou pode, neste momento aqui, na hora que chegar neste máximo, pedir para que esta pessoa contraia a musculatura extensora do quadril, de modo que vai forçar contra a pessoa que está segurando. Então, ela contrai, forçando contra esta pessoa, mas, obviamente, não vai haver movimento porque a pessoa está segurando aqui. Na sequência, a pessoa... Isso se faz essa contração por aproximadamente uns 5, 6 segundos, e não precisa ser com a força máxima, é uma força que fica submáxima, 20 e poucos, 30 e poucos, da força máxima, tá? Não precisa ser o máximo. Daqui a pouquinho eu falo, eles falam em torno de 25% da força máxima, é um negócio difícil de você estabelecer, mas seja como for, você não vai forçar com o seu máximo contra a pessoa, você dá uma força submáxima. Enfim, a pessoa então relaxa e o ajudante, o auxiliar, um personal trainer, por exemplo, vai forçar a perna mais um pouco para aumentar a amplitude. Aí, sustenta de novo por um tempo, de novo, depois de um certo tempo, essa pessoa contrai outra vez para você fazer mais uma sequência. E pode fazer algumas sequências disso, que basicamente é isso. Contrai, relaxa e essa pessoa
força um pouco para lá para aumentar a amplitude. Um argumento que se usa para justificar que essa estratégia inibiria mais os proprioceptores é o seguinte. Deixa eu voltar aqui só para vocês entenderem, enxergarem a questão fisiológica. Quando eu estou levando essa perna para lá, forçando nessa direção, né, onde está aqui indo contrário a essa seta aqui, onde está indo o ponteiro do mouse, então estou levando a perna para lá. O que vai acontecer com a musculatura aqui atrás, na perna, na coxa da voluntária, é maior ativação dos proprioceptores, dos reflexos de estiramento, dos fusos neuromusculares. E eles, quando são mais ativados, eles mandam uma informação reflexa, fazendo com que essa musculatura posterior da coxa contraia. Então, se você fizer isso de forma, quanto mais rápido você fizer isso, mais rapidamente, com mais força será essa ação dos fusos neuromusculares. Bom, quando eu chego a um certo ponto aqui e estou sustentando, obviamente que os reflexos continuam, estão trabalhando e forçando a musculatura a voltar para cá. Aí o raciocínio é o seguinte, se essa pessoa contrair contra essa pessoa que está segurando, já que os reflexos eles são ativados no alongamento, então se a pessoa contrair, ela inibiria os reflexos, já que eu estou fazendo um movimento que não é mais de alongamento, é de contração, porque é o alongamento que estimula os reflexos. Então, se você faz uma contração, você inibe. Então, essa é a tese. Então, a tese é se você faz isso, você inibe e você, em tese, engana os próprios receptores, te permitindo ir um pouco mais. Esse é o argumento, mas que na prática e do ponto de vista objetivo, a gente tem pouca evidência direta, inclusive porque a gente sabe que no estático, se você sustenta ali por um tempo, esses reflexos também vão entrando num comportamento que a gente chama de acomodação, que eles vão diminuindo a taxa de disparo, como eu mostrei na aula anterior. De qualquer forma, é uma estratégia que funciona, pode fazer, se você quiser fazer, vai funcionar bem. Protocolo. Qual é o protocolo sugerido? Então vamos lá. Frequência mínima de 2 a 3 vezes por semana. Há uma indicação que se você fizer todos os dias seria mais interessante. A fase de contração, que é aquela fase que da ilustração ali atrás da moça forçando contra o personal trainer, entre aspas, é de aproximadamente 6 segundos. Eles falam isso mesmo, 6 segundos. Mas obviamente que não precisa ser 6. Muito provavelmente, se você fizer 4, 5, 6, 7, 8, deve dar algo parecido. É porque os poucos artigos que estudaram isso usaram e se repetiram fazendo na casa de 6 segundos. A força não deve ser superior a 20 a 75%. Isso porque tem estudos que usou 75% da força máxima, estudo que usou 20%, estudo que usou 50%. A verdade é que não precisa ser máxima, estando dentro disso aqui, funciona bem. Então não precisa forçar com tudo, fazer toda a sua força contra a pessoa que está segurando. Então, para ficar numa média, poderíamos falar algo em torno de perto de 50%. Tempo de extensão, número de séries e número de repetições é o mesmo do estático. Então, aquele tempo que você fica ali sustentando, que o personal fica ali segurando, é o mesmo que se usa lá no estático. Em torno de, por isso que eu mostrei lá atrás, inicialmente, que fica em torno aí de uns 30 segundos. Quantas repetições? Em torno de umas 4, fazer umas 4 vezes. Né? Séries, aliás, séries e repetições se confundem aqui na flexibilidade. Então, é basicamente isso, funciona muito bem e os resultados são, como eu disse, de igual ou melhor que o estático. A maioria dos estudos encontra mesmo resultado que o estático. E eu desconfio que os estudos que encontram resultados favoráveis ao FNP, ou PNF, é porque não conduziram o estático de uma forma que eu particularmente interpreto como a ideal, que é o que eu falo na aula anterior. Se fizer como eu digo lá, deve dar o mesmo resultado. E esqueci de falar aqui, incluir os principais grupos músculo-tendíneos, sobre quais são os principais grupos músculos-tendíneos. Eu ainda vou falar em aula futura, principalmente quando eu for falar de avaliação da flexibilidade, porque lá eu tenho
eu junto essas duas coisas para facilitar para vocês. Isso aqui veio, essas informações eu peguei parte aqui numa diretriz do Colégio Americano. Aliás, nessa diretriz, lá na conclusão, olha o que eles falam. Lá no finalzinho, na conclusão da diretriz, eles vão dizer assim, ó, os exercícios de flexibilidade devem ser incorporados ao Programa Global de Fitness, de maneira que seja suficiente para desenvolver e manter a amplitude de movimento. Esses exercícios devem aumentar a flexibilidade dos principais grupos musculares e serem realizados com o mínimo de 2 a 3 vezes por semana. O treinamento deve incluir técnicas estáticas ou dinâmicas. Olha que interessante esse finalzinho aqui. Isso está lá na diretriz. Técnicas estáticas ou dinâmicas. Por que eu estou enfatizando essa minha fala final? Há muitas pessoas que dizem que o dinâmico não deve ser feito, que é proibido, que vai causar lesão. Isso, né, causar lesão e chance de lesão são coisas diferentes. Então, que vai causar lesão, a gente não tem trabalhos que efetivamente mostrem que o dinâmico cause mais lesões, a gente não tem isso confirmado. Chance de lesão, aí tem um raciocínio, porque de fato aumenta a taxa de disparo dos próprios receptores. Mas, enfim, entre chance e aquilo que vai acontecer, são duas coisas que costumam ter uma certa distância. Mas então o que eles dizem que você pode fazer, não só pode fazer, como eles colocam aqui, que deve incluir estático ou dinâmico. Poderia, inclusive, só usar um ou outro. Então, essa história de que não pode fazer o dinâmico ou balístico, isso não é verdade. Pode-se fazer. De modo geral, eu não uso dinâmico, exceto para uma situação de alongamento, perdão, de uma preparação para um movimento. Então, se fosse jogar uma partida de futebol, talvez faria alguns movimentos dinâmicos, mas que é muito mais para uma preparação do que exatamente para ganhar amplitude articular. Mas, de modo geral, eu não usaria o dinâmico para promover aumento da flexibilidade, porque quando a gente usa a técnica estática e FNP, os ganhos são, de modo geral, maiores. Mesmo quando não é estatisticamente maior, costuma ser matematicamente maior. E são bem seguros. Então, o estático e o FNP são estratégias bem seguras. Como o dinâmico você tem esse risco aumentado, ou pelo menos que tem uma premissa fisiológica, eu prefiro não usar para ganho de flexibilidade. Tá? Mas não é proibido. É possível, não tem problema nenhum. E dependendo, talvez, por exemplo, bailarinos e bailarinas dançarinos, né, fazem movimentos que faz sentido usar o dinâmico, né? Que são aqueles movimentos rápidos, de grande amplitude, fazem com algumas vezes durante uma performance. Então, faria sentido trabalhar o dinâmico pelas características do esporte ou dessa atividade. Mas para a maioria das pessoas, como eu, que só busca saúde e qualidade de vida, só quer ter uma flexibilidade suficiente para ter uma boa independência motora, não precisa necessariamente fazer isso. E na próxima aula eu falarei sobre, aliás, vou responder essa pergunta: alongamentos prejudicam o desempenho de força? Vamos discutir isso no próximo vídeo. E quero aproveitar para fazer uma propaganda que em breve o Instituto daqui da minha esposa e da nossa amiga Fernanda, o Instituto Afit, terá um curso. Esse curso, então eu estou gravando isso no dia 16 de setembro de 2021, mas seja lá quando você estiver assistindo, pode seguir lá o Instagram. Mas para você que vai assistir por agora, a gente vai elas irão oferecer um curso de nutrição aplicada aos treinamentos de força e funcional de alta intensidade, com foco na musculação e no CrossFit, principalmente nutrição e educação física, mas qualquer profissional de saúde que queira aprender mais sobre isso não terá dificuldade em compreender o que elas irão falar. Então, siga lá, se você tiver interesse, siga lá o Instituto Afit no Instagram, que virá agora nos próximos dias mais informações sobre o curso. Deixo aqui também o nosso livro
gratuito que está lá no meu site, um livro coletivo. Lá, inclusive, tem um capítulo de flexibilidade, o capítulo 8. Aqui o nosso blog, que sempre tem postagens bem legais, minhas redes sociais, aqui o Instagram e o Sparkle. E aqui são as últimas não sei se são exatamente as últimas. Eu sei que essa aqui de fato é a última, mas são algumas das postagens do blog. De modo geral, são postagens que ampliam, vão para além das coisas que eu falo aqui no canal. Então é isso, até o próximo encontro.